Fala, torcida tricolor, tranquilo? Hoje vamos olhar o debate dos comentaristas em relação à vitória do tricolor por 2-1 sobre o Náutico, e o São Paulo conseguiu a classificação para as oitavas na Copa do Brasil. Gols de Rodriguinho e Luciano garantiram essa vitória pra gente, tá bom? Antes disso, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa nos comentários o que você tá achando do canal, dê sugestões, tá bom? Que todo dia estamos trazendo as notícias do nosso tricolor, tá bom? Vamos lá. Muito bem, então eu subi. Essa última frase ele tava falando da galera da base, né, Arnaldo? Sobre não vai ter moleza aqui não. Porque é assim que é o futebol, time grande e tudo mais. E outro trecho ele também fala sobre se jogou um jogo de Copa. Que foi o que o São Paulo fez no que não dá pra você falar, não, vou jogar mais ou menos. Tá? Um jogo de 180 minutos pra você classificar. E foi isso que aconteceu. Você discutiu com um amigo seu ontem, porque você achou que ele tava querendo que o Rian jogasse mais e tudo mais. Mas assim, foi a onda da vez, vitória. Né? É a onda da vez, né? Então sempre tem que ter um porém, né, na questão, né? Eu acho que o São Paulo, como o Zubeldia falou, isso o ambiente do estádio, uma coisa a gente vê pela televisão, o jogo e tal, beleza, verdade. Série C contra a Série A, outra coisa é coisa real. A recepção que a torcida do Náutico fez. A gente tá falando do Vasco, por que não o Náutico? Por que não a torcida do Náutico? Sim. O Náutico já disputou final de campeonato nacional lá atrás. Também, né? É uma pena. Tá na terceira. Então, assim, a torcida do Náutico tá machucadíssima, não foi nem pra final da Pernambucana e tinha nesse jogo um resgate de autoestima, né? E o que fizeram, a recepção, a motivação, a mobilização, é uma das coisas legais da Copa do Brasil, isso, né? Quando você tem confrontos de times de séries diferentes. E acho que o jogo, se o São Paulo entra mais ou menos, ele perde a classificação. Pelo ambiente do jogo, pelo campo, pela chuva. E a estratégia do técnico não foi só a escalação dos melhores, mas a mobilização. Então o São Paulo entrou no jogo concentrado, na pegada. E aí eu acho que a pilha, talvez, do Náutico tinha passado um pouco do ponto a ponto do jogador ser expulso logo depois do gol do São Paulo. Embora eu tenha que ter ouvido que, como o jogador do São Paulo, o Cédric, protege a bola, então ele induziu o contato, mas ele quase tem a perna fraturada pela pisão. O jogador do Náutico põe a mão na cabeça, é expulso, e o time, como disse o Massini, tomou um gol e teve um jogador expulso, a pilha toda com 10 minutos de jogo. Então o jogo teria acabado, mas o Ferrarese, numa entrada, como é que o Zubeldia falou, fora de contexto, né? Não entende o contexto do jogo, conseguiu deixar tudo igual. E aí, a partir daí, o jogo ficou maluco, o Náutico tentando acreditar na base da força. E, obviamente, São Paulo cansaria no segundo tempo pela questão da sequência de jogos e tudo mais, pelo campo pesado e tal. Mas você achou que cansou? Eu achei que o time competiu até o final. Então, eu acho que essa é uma situação, né? O São Paulo não tem uma preparação física ruim. Então, uma coisa é a maratona de jogos, outra coisa é o comportamento do time em campo. Sempre o time está inteiro até o final do jogo, mesmo utilizando e repetindo vários jogadores. E aí, ontem, eu fiquei pensando, todas as escalações do Zubeldia, raramente ele repete, mas ele tem alguma pista do que ele já fez e deu certo em algum momento. Então, a pista que a gente tinha antes aqui, fora de casa, ele vai repetir a estratégia lá do Cédric com o Ferrarese. Por quê? Porque dependendo da atuação, da questão ou da expulsão, ele consegue recompor o time sem alteração. Foi o que aconteceu, né? O Ferrarese acabou expulso, faz a linha de 4 com o Cédric como lateral, sem precisar mexer. E essa dobradinha tem sido a estratégia para o São Paulo jogar fora de casa nessa sequência toda, que atingiu ontem a 16ª partida, com uma derrota em 16. Não é uma coisa qualquer para o time que o São Paulo tem. Uma derrota em 16 jogos, com o Palmeiras na última bola, não é uma coisa qualquer, né? O time tem uma solidez. E aí, a outra referência que eu busquei, o Oscar de volante, que era uma pardalice. E tem se mostrado
uma baita sacada, né? Porque ele não tem mais a desenvoltura de quando garoto, de quando jogava no Chelsea, mas ele tem uma visão de jogo, uma inteligência, inclusive de espaço defensivo, muito boa. Ele tem uma leitura absurda de jogo. Exato. E aí qual foi a referência? O jogo com o Palmeiras também, mas o da semifinal do Paulista. O São Paulo entrou em campo ontem, taticamente, idêntico à semifinal do Paulista, no gol do Veiga depois do pênalti do Vitor Roque, com exceções. Os dois atacantes que não estão à disposição, Lucas e Caleri, jogaram André Silva e Ferreirão na esquerda. Então tinha ali já uma ideia para o jogo, inclusive do aproveitamento do Luciano, não exatamente no meio, mas mais próximo do atacante, né? E acho que foi bem escolhido diante de tantas ausências, né? E aí, Tironi, acho que a questão segundo tempo e tal, aí tem uma coisa interessante. Na hora de mudar, é claro que vai tendo dificuldade, ainda mais quando você escolhe os jogadores mais preparados para uma Copa, com 8 desfalques. Ele colocou os 11 jogadores mais preparados para disputar uma Copa. Os que estavam no banco não são os mais preparados em termos de envolvimento, luta, entrega, né? E na hora de mexer, qualquer um que entrasse ia ter dificuldade de manter o que o cara estava fazendo. E ele troca, aí ó, nós estamos vendo o gol do Rodriguinho. Por que o Rodriguinho? Porque o Rodriguinho é um jogador da base do São Paulo também, né? Só que ele é de uma geração anterior. O Rodriguinho convive com dores, estava fora, sentiu uma torção no tornozelo, ficou fora da relação do jogo com o Grêmio e foi incluído nessa delegação porque o Luca não pôde jogar, o São Paulo não tinha reserva. Falou, filho, ó, dá para fazer um treino e jogar? Nós estamos precisando. Foi. E ele era a única opção para um lado de campo, porque ele treina também do lado de campo. Se o São Paulo fosse fazer uma troca, iria fazer. Então o Ferreirão tá jogando todas, ia cansado, você tem que trocar um cara de lado. Quem que você tinha? O Rodriguinho. E aí o Rodriguinho desperta, né? Faz um gol e até entra bem no jogo e tudo mais. Golaço, hein, mano? Não é fácil fazer esse gol. É mais fácil ele perdeu depois, mas esse gol foi mais difícil de fazer. Ele perde o gol de pé pra canhota, né? A destra, ele bate muito bem na bola de direita. Né? E aí, assim, por que o Rodriguinho? Nós estamos falando agora do Rian, já foi o Matheus, Ferreirão, o Luca, né? O Rodriguinho, que era considerado o novo Kaká, assim como esses meninos mais novos agora, fez um gol na estreia com um Morumbi cheio na Sul-Americana, um gol de canhota, um golaço. Novo Kaká. Isso faz 3 anos. Inventou isso? Isso faz 3 anos. Kaká, porque a passada é parecida, o jeito é parecido de jogar. Não é possível. O físico é parecido. Ele fez esse gol há 3 anos e não fez mais nenhum gol de 3 anos pra cá. Ele não fez mais nenhum gol, é um meio atacante em 3 anos. Isso é possível acontecer com um moleque da base. E a torcida do São Paulo já tinha defenestrado o Rodriguinho. Porque a base tem a empolgação para novidade e o linchamento na sequência, né? Como foi com o Wellington, com o Nestor, com o Juan, com o Igor Gomes, a gente tem todos, né? E aí, assim, eu acho que agora, com o elenco que o São Paulo tem, curto, com poucas opções, a base não é só os caras da Copa São Paulo agora, que são os novos que a torcida gosta, são também esses. É o Rodriguinho, daqui a pouco pode ser o Henrique do Carmo, que já estava, outros jogadores para ajudar. E aí, eu acho que talvez eu acho que nessa situação, a gente ficou tanto aqui debatendo a possibilidade do São Paulo priorizar alguma coisa, não vai, a direção não quer, o treinador já entendeu, o treinador não vai reclamar e ele vai jogar a Vera todo o jogo. E jogar a Vera todo o jogo significa você ter sequelas, né? Não tem como. Então, você vai ter jogadores contundidos, sim. Eu acho que essa situação, ele está quase já próximo de cumprir a meta estabelecida pela direção, passar na Copa do Brasil, primeiro da Libertadores, terminar na parte de cima da tabela do Brasileiro na parada. Ele ainda tem alguns jogos até a parada, 3 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Mas a questão é para frentemente, como diz o Massini. O São Paulo vai jogar a partir de julho, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, parte final do turno do Brasileiro
com esse elenco aí. E para mim, um desafio maior do que foi nessa parte, evidentemente, em grau de dificuldade, é a parte 2 da temporada. Agora, a parte 1 da temporada, o São Paulo foi bem. O São Paulo está passando de ano com todas as limitações que tem e com muitas sacadas do técnico e algumas respostas. A curiosidade para mim agora em relação ao time ou à formação é justamente o posicionamento do Oscar, porque ele agradou mais até agora nessa posição do que mais à frente, como imaginou o São Paulo quando o contratou. A ver como vai funcionar daqui para frente. Eu, por exemplo, Massa, eu acho que essa é a melhor posição para o Oscar. Ele já jogou de meia de lado, que eu acho que é a pior posição, de meia avançado, que eu acho que vai bem, mas essa posição de ontem, que ele já jogou outras vezes, eu acho que é a melhor para ele. Pelo menos os melhores jogos que ele fez no São Paulo foi nessa posição. O que você acha? Cara, eu acho que depende da circunstância do jogo, do adversário. Quer dizer, se você tem vantagem, que você joga fora de casa, ele vai ter mais espaço para trabalhar. Agora, o que nessa composição, o que me surpreende bastante, eu tinha muita dúvida na volta dele ao Brasil, é a qualidade dele para trás mente. Porque para frente mente a gente sabe o que ele pode fazer. Ele fez 13 desarmes. Então, mais que o Alisson, quase o dobro do Alisson. Então, mas mais do que o número, é a posição, como que eu vou falar? A leitura defensiva, é isso? O posicionamento, o posicionamento, a noção espacial que ele tem, sabe? O espaço onde inclusive ele está. Inclusive para defender, né? Porque isso todo mundo presta atenção. Pra frente mente. O que me surpreende é isso, né? Porque como ele não tem o corpo, ele não é um cara forte fisicamente, ele pega o espaço para fazer o que o Massa tá fazendo. Entendeu? Ele pega o espaço, ele protege a bola, ele evita que o adversário comece uma jogada ou termine uma jogada mais perto do gol. Isso é muito importante no futebol de hoje, né? Porque é o tipo de jogador que pode transitar em todas as posições do meio, como você está dizendo, que na tua visão ele joga melhor de segundo. Eu prefiro o São Paulo com os dois volantes, o Maia e o Alisson. E o Oscar com uma capacidade mais... que ele pode até vir atrás, buscar a bola lá atrás, ele pode fazer esse trabalho, mas eu prefiro o pra frente mente dele, esse tipo de jogador mais perto da área. Porque basta um lampejo, basta uma bola, basta uma virada de bola, um passe e as coisas clareiam para o São Paulo ofensivamente. Então, confesso, me surpreende muito a destreza dele, a forma como ele joga. É um jogador completo, tem se mostrado completo, né? E tem feito a diferença. Ontem ele fez mais uma vez a diferença no jogo, tá? Tirando o Luciano, que é um cavalo no sentido físico, né? Que é diferente, completamente diferente do Oscar, que também foi muito bem ontem. Arboleda foi muito bem na bola aérea. Enfim, o São Paulo foi bem ontem no jogo. E eu gosto mais do São Paulo, para você tirar o Alisson ou o Pablo Maia do time, ou o Marcos Antônio, que agora está machucado, né? Eu acho que o Oscar complementa mais esses dois do que ele como segundo, deixando o Alisson ou o Maia no banco. Fala, Vessa, complete. Você estava falando sobre o posicionamento do Oscar e também, enfim, do jogo. O jogo seguro do São Paulo, né? O jogo sim. Eu queria destacar a molecada e o Rodriguinho bater do jeito que... 3 anos sem fazer um gol, como o Arnaldo disse. Perder o gol que ele perdeu e ainda bater na bola daquele jeito é porque alguma coisa de personalidade ele tem, né? Ele ainda confiou nele, no chute dele, pra pegar, e você percebe que o jeito que ele bate na bola não foi de qualquer jeito. Ele tem ali tá claro ali ele entende, ele tem a técnica de bater da bola pra fazer esse gol. Como o Massa disse, não é um gol tão simples, não é um gol difícil de falar. O que eu queria aproveitar o Rodriguinho era para destacar a base. O Gabriel, que é o jornalista que teve com vocês em outro CNPJ, no Tricolaços, que é especialista em base, ele fez um post, e eu vou dividir aqui com a nossa audiência para vocês entenderem o tamanho do impacto recente da base do São Paulo. O Náutico, assistência,
o gol do Rodriguinho. Libertad, gol do Luca. Aliança Lima, assistência do Alves. Náutico, assistência do Lucas Ferreira. Ceará, gol do Rian Francisco. Libertad, o 0-2, Lucas Ferreira. Santos, assistência do Alves. Isso num recorte pequeno de agora, mais recente. Olha o tamanho do impacto direto, hein? Ou é gol ou é assistência. Não é colaboração para ajudar a marcar atrás, marcar o lateral, ter feito um jogo bom. Nesse recorte da maratona, sem o Lucas, Isso. sem o Oscar, sem o Caleri, sem o Pablo. Então, isso daqui, se você pegar o Palmeiras, provavelmente os meninos do Palmeiras estariam fazendo isso porque eles têm qualidade. É que não precisa dos meninos que tanto foram, vários deles jogaram pro Sub-20. O Corinthians nem tem. Não tem um moleque para ajudar ninguém. Com 86 jogadores na não tem base, ninguém. não tem. O Santos também pegou uma entre-safra ruim e aí faz algumas bobagens, como eu falei, de pegar o Gabriel Veron e colocar no lugar do menino da base em casa e inverter e jogar o moleque da base para ir se lascar em Itaquera perdendo o jogo. Ou seja, isso que o São Paulo tá fazendo, essa molecada precisa dar valor a isso, ao que o clube conseguiu, a essa geração e ao treinador que não só apostou neles, como tá sabendo colocar com parcimônia, colocando aos pouquinhos. Às vezes dando uma bronca, às vezes tirando do time. E esse convívio, a saber o time certo das coisas, isso não é para qualquer um. E como o Massa sempre diz, né, Massa? O cara é bom e sabe fazer essa hora. Tem umas questões que são poucos difundidas e debatidas no Brasil, na nossa mídia, inclusive. Uma delas é essa questão humana. A questão humana precisa estar sempre posta e colocada, né? Eu, mesmo sendo um vovô reborn, eu tenho capacidade de pensar a respeito disso. Quando você compara os meninos do Palmeiras com os meninos do São Paulo, você precisa compreender, você que está vendo a gente, que o Palmeiras criou facilidades. Ele ganhou títulos e tal, tem mais investimento, está no momento melhor da sua história, o melhor momento da história do clube, né? Então, o Vanderlan pode ficar lá 3 anos, talvez 4, e num deles não jogar nada, foi ano passado, né? E o Palmeiras não desistiu do cara, certo? O Palmeiras emprestou o Garcia, que foi para Portugal, que foi um dos destaques do futebol português, e vai trazer de volta, porque ele tem o Giai, porque ele tem o Gilberto surgindo, e porque o Mike e o Rocha já estão passando, né? O Rocha tem 36, o contrato dos dois, aliás, termina em dezembro. Então, você manipular é a palavra, né? Você trabalhar com o jovem dentro deste ambiente é uma coisa. Trabalhar num ambiente do São Paulo é outra coisa. É muito mais difícil. O peso em cima do jovem é muito maior. Por isso que o trabalho da comissão técnica e da diretoria também, é preciso dar mérito também à direção, ele é muito bom. E que se o São Paulo tiver o entendimento de que este momento ruim vai passar financeiramente em 1 ano, 2, e que esses jovens que estão dando conta do recado agora e que podem sim e devem até fracassar lá na frente, forem preservados, o São Paulo terá sim capacidade de montar um elenco muitíssimo bom. Porque o Rodriguinho tem 22 anos agora, certo? Uhum. Daqui 1 ano ele vai ter 23, 24, vai estar mais fechado. Não vai valer para uma transferência, talvez. Mas pode ajudar o time. Mas pode ser. Evidente. Na idade... É evidente, certo? Está no auge. Passou dos 22, já vai aprender pouquinho, já está no auge das suas capacidades, vai ser um jogador importante do São Paulo. Talvez uma negociação pro futebol italiano, o mundo árabe, alguma coisa assim, né? Acho que para ele ir para um centro maior, os caras contratam o jogador cada vez mais cedo. 16, 17. Exato, é mais difícil, mas não importa. Os grandes, sim. E outra, vai custar mais barato, gente. Uhum. Porque também, falando de Palmeiras, muita gente fala, o Palmeiras tem 3 níveis de pagamento. 3 níveis. Base, subiu da base, tem um nível máximo. Os caras que estão na meiuca, por exemplo,
chegou agora, Michael, Bruno Fux, né? Jogadores que estão se provando. A maioria deles. Giai, tá? Aníbal, talvez. Aníbal. E tem os top, né? Gustavo Gomes, Vitor Roque, né? Felipe Anderson. Então, esses 3 níveis de composição é que compõem uma folha, que é alta. Mas você imagina se não tivesse esta base da pirâmide. Quanto seria a folha? E não adianta o São Paulo ter uma geração boa e tem, tá lá, calhou 2 gerações boas de moleque. Legal. Se você não souber usar, também não adianta nada. Não ou adianta inverter. Nada. Você querer usar e também não ter uma geração boa. Então me parece ser uma coisa que não tá adianta vender todo outro. mundo por $2.000? Vai resolver o problema do São Paulo? Não. Não vai. Então usa com parcimônia e eu preciso, jornalisticamente, destacar o trabalho do técnico, cara, que comete erros, como todos nós, certo? E que a vibração dele do Rodriguinho, do gol do Rodriguinho, ela não é só pelo gol. Ninguém me disse isso, tá? Mas eu tô dizendo pra vocês. Não é só pelo gol que saiu, mas é porque é trabalho deles também, da comissão. Alguém trabalhou esse menino lá, os auxiliares dele trabalharam esse menino. Inclusive nessa novidade do lado do campo, coisa Exato. que ele nunca fez. Os meninos. Necessidade. Às vezes a gente acha que é o treinador principal que tá, que nem a gente aqui, vocês ficam mais preocupados com a pauta, não sei o quê. Não é o treinador principal que faz isso. São os auxiliares. O treinador principal dá a diretriz, fala, olha, trabalha isso com ele, conversa, né? Abraça, critica, dá dura quando precisa, leva na salinha, conversa. Mas o trabalho do dia a dia é feito pelos auxiliares. E isso o São Paulo tem que valorizar dentro de casa. Eu já disse, se fosse diretor do São Paulo, o plano é estar no centenário gigante, de novo, com o Zubeldia. Eu renovaria o contrato dele para mais um ano. Isso. Agora. Até 5 anos. Não, calma. Não para. Tô dizendo. Não, entendi. Tô dizendo pro ano que vem, Sim. né? Isso dá segurança, dá estabilidade, inclusive para os jovens. Se o exemplo do Palmeiras não servir para nada, gente, Claro. não vai adiantar. Entendeu? Ó, são 12:09. Ah, mas como assim? Já estão falando bastante tempo? Sim, a gente começou mais cedo hoje. Normalmente a gente começa meio-dia, começamos um pouco mais cedo, às 11:30 hoje, viu? Você perdeu o começo aí, perdeu. Aqui o Dodô Oliveira, Arnaldo, ele fala o seguinte: o São Paulo compete em todo jogo, se entrega até o fim, mas futebol é muito pouco. Isso é o suficiente para a temporada ou pode prejudicar em um momento mais decisivo? É a pergunta dele. A minha pergunta é quem tá jogando futebol? Depende, né? Quem tá jogando futebol? Mais que o São Paulo. Ah, Qual time tá jogando mais que o São Paulo? Palmeiras. Podemos discutir. Pode ser. Não. Quem mais? Não, sem falar em beleza, nada. O Cruzeiro talvez chegue lá. Então depende do seu recorte. Se for pro brasileiro, eu concordo. Se for na temporada. Não, pra mim não. são esses times que estão jogando. A pergunta é, Do ponto com de essa vista maratona de 3 competições, São Paulo tá jogando mal? Não Mal? Tá, não tá. Eu não acho. Desempenho Não, mal? não tá. Não é só resultado. Aliás, ele tem menos resultado que desempenho. Porque nos jogos que ele empatou em casa, era pra ele ter vencido. Sim, teve isso. Verdade. O São Paulo nessa série de 16 tem 2 tropeços. Fortaleza e Sport, era pra ter vencido. Perdeu o pênalti. Perdeu pênalti nos 2 jogos. Pós-paulista. O São Paulo, com muitas ausências, ele não tá jogando mal. O São Paulo tá tendo desempenho, resultado e entrega. Que é mais que isso, com esse time, eu acho que dificilmente teremos, né? Talvez a expectativa fosse que nessa altura da maratona ele tivesse Lucas e Oscar para conversar. Ele só tem o Oscar conversando com os outros para ter um pouco mais de requinte. Mas não tem. Mas aí deixa eu fazer uma outra questão então para os 3. Ontem o Oscar fez uma bela de uma partida. Vamos que não que ele vai jogar todos os jogos do ano até o fim do ano, mas que ele não se machuque, que ele siga nessa pegada aí. É um bom ganho já pro time, não é? Eu acho que essa é claro que é a explicação, a justificativa para a contratação do Oscar é justamente você subir o nível técnico do seu time. Isso. Né? Foi o que a gente viu ontem. Mas isso, Cara, eu acho que não tinha discussão que ele subiria o nível Não, técnico do time do São ponto Paulo. eu A quero chegar única assim. coisa é que agora teve a lesão do Marcos Antônio, ok. Mas na teoria, volante, você tava bem. Não E tava. meia não tava tão bem. Então, para mudança de Isso, posição, isso. isso é um ótimo ponto.
Concordo plenamente. O Oscar foi. O São Paulo não tem um meia, camisa 10 a um, Desde sei lá o Ganso. quanto. Talvez. Não é, mas não é? Não, 10, teve 10, outro. 10 assim? Mas a expectativa é que justamente é que, como não tinha o Rodriguinho na base e o Alves na base. Mas um de 22, outro de 20. Será que vai dar. No ano passado não tinha. Que ele jogasse nessa função, é verdade. Agora, mas ele, acho que ele pode, acho que pouco importa. Ele pode acrescentar em qualquer uma das posições do meio, desde que bem acompanhado. Se ele for jogar de segundo volante mais vezes, aí talvez seja mais fácil encaixar o Luciano, de segundo atacante. Se ele for jogar de meia, talvez não caiba o Luciano. Né? Se ele for jogar. Mas aí acho que aí é um problema bom, né? Sim. Que até agora não tem tido, porque vai tu e vai você. Não tem muita alternativa, né? Então, como é que chama aquele cavalo que as pessoas... O sujeito monta nele e fica andando pra lá e pra cá, que é cavalo mecânico, não é isso? Isso. É o touro mecânico. Touro mecânico. Cavalo também tem, mas é o touro É mecânico. o touro mecânico. Que é só a cela, assim. É, isso. Vai lá, você tem umas almofadas do lado, o cara vai lá na Fica festa um de minuto peão, e meio e não cai. toma todas, fica um pouco lá, vai Cai. pra lá e pra cá e chama o Hugo, fica aquela coisa horrorosa. O que acontece? O São Paulo tá nessa situação, ele tá em cima do touro mecânico, mas tá na velocidade 2 ainda. E tá equilibrando. É preciso que a torcida crie as almofadas do lado para quando for para velocidade 3 e 4 que o touro fica louco. Sabe? É isso que vai acontecer com o São Paulo em oitavas. Em oitavas de Libertadores, em oitavas de Copa do Brasil. E ainda é preciso no Brasileiro. Certo? Porque o São Paulo ainda está Sim, situação delicada. no hein? Brasileiro uma situação de preocupação. Sinal amarelo, vai. Uma preocupação. Então, se a comunidade de São Paulo, a torcida, abraçar o trabalho de novo, os Zubeldia, os jovens, entender que isso é promissor, né? E que quando a turbulência mais forte vier, der sustentação para o trabalho, a coisa caminha, gente. Caminha. Muito bem. Só uma informação rápida. O Dari Helman está de volta ao futebol brasileiro, novo técnico do Atlético Paranaense. O Atlético anunciando o Dari Helman aí de volta ao futebol brasileiro. Ué, ganhou ontem. Mais um então, classificado. técnico. Mas. Tava com o inteirinho. Tem que melhorar na série. Aí que tá, né? O Atlético tem que subir pra Série A. Esse é o projeto. É o mínimo, né? Não é só a Copa do Brasil. Muito bem. E o Luciano, hein, ô Vessa? Você gosta do Luciano, né? Você viu nesse confronto aí? Ele ficou lá Essa em gosta de números, né? três O cara meteu 3 jogos de 4, pô. dos 4 jogos dessa eliminatória. E aí todo mundo fala, porque é a panela do Luciano, porque se não comer na mão do Luciano, não sei o quê. O cara ficou na reserva o tempo todo, só tá entrando no time agora porque não tem ninguém pra jogar. Olha, haja Tá lá. paciência para ouvir isso, né? Mas não tem um E papo aí, ele, desse? depois de tanto tempo, foi na coletiva, ele não dava entrevista. Sempre o problema é o Luciano. Ele também acho que ele não se ajuda ali um pouquinho, né? Vai pra frente, ele vai, vamos exato, ele voltou a vida dele ali. Toda vez sou eu, né? O problema é o Luciano. Pô, vai pra frente, bola pra frente, vai pro próximo jogo, pensa no próximo jogo. Vem cá. Ele fez o 91º gol com a camisa do São Paulo, né? Ele só tem menos gols nessa era moderna aí, aspas, do que o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. Ele pode chegar a 100 gols com a camisa do São Paulo, não é qualquer coisa, né? E tem aquela coisa, 91, vários, a grande maioria, gol de 1-0. Ontem, É o por que a gente exemplo, fala. Ou gol de 2-1, ou gol de... né? Então ele tem a sua importância, ele é o maior finalizador do time, né? Isso mesmo quando estão todos juntos, hein? Quando estão todos à disposição. Quando tá o Caleri, quando tá o Lucas, quando tá os jovens, ele é o melhor finalizador do time. Agora, ele não tem capacidade de executar algumas funções de armação, de criação, mas ele é um ótimo definidor. E aí, como o Massini falou, ele é um jogador que raramente se machuca hoje. Pela idade que tem, ele tá quase sempre à disposição. Nesse ano tem sido um desafio pro São Paulo, né? E ele na Copa do Brasil ele ajudou, sendo que ele não é titular na Libertadores, por exemplo. Isso. Né? Ele não tem sido titular na Libertadores. Vamos